Então, pessoal, bom dia, Bárbara, Gabriel, Pedro Henrique, Matheus, Fernando, Eduardo, Júlio, Marília e Ana Carla. Seguinte, antes de começarmos aí a página 47, eu fiquei sabendo que vocês já receberam o, o calendário e os conteúdos da Tatiane, não foi? Ou não? Da verificação do dia 31, certo? Então, ontem eu já agendei o conteúdo com vocês já têm o conteúdo, vamos nos preparar, certo? Eu fui passando tudo devagarinho aí para vocês nos últimos dias. Então, caso surjam dúvidas nas aulas da semana que vem, nós podemos voltar a conversar, certinho? Agora, eu peço todo mundo lá na página 47 para nós conversarmos um pouco mais sobre os pronomes. Ontem nós vimos os pronomes. Oi, é do módulo 3. Nós estamos no módulo 3, já tem um tempo. Rafa. Com água gelada. Então, olhem aí. Lá na página 47 do módulo 3. Em relação aos personagens da HQ da página anterior, responda as questões a seguir. Qual personagem inicia a conversa? Lembram que nós lemos a HQ da Leloca? Qual Leloca inicia a conversa. A Leloca. Então, vamos colocar aí. Leloca. E com quem que a Leloca fala? Com sua mãe. Com a mãe. Então, vamos lá. Com sua mãe. Ou com a mãe dela, fica melhor. Sobre quem elas estão falando? Do Júnior. Sobre o Júnior. Júnior. Irmão da Leloca. Eu coloquei assim, sobre o desaparecimento de Júnior, tá certo? Pode ser, mas ali perguntou sobre quem, não sobre o que. Entendeu? Então, registradas aí essas respostas, nós temos o seguinte. Em uma situação de comunicação, há 3 pessoas envolvidas, chamadas pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem ou de que se fala. Nesse momento aqui, eu sou a primeira pessoa, vocês são a segunda pessoa e os pronomes são a terceira pessoa, porque estamos falando deles, certo? Veja os pronomes empregados para se referir a cada uma das pessoas do discurso, que são os pronomes pessoais. Primeira pessoa representa a pessoa que fala. Eu, no singular, nós, no plural. Segunda pessoa, com quem se fala. Tu, no singular, vós, no plural. Terceira pessoa, de quem ou do que se fala. Ele e ela no singular, eles, elas no plural. Junto dessa tabela, você vai fazer uma marcação. Volto. Vocês vão marcar aqui um asterisco, certo? Nessa tabela, vão marcar aí que ela é importante. E junto aqui da segunda pessoa, abaixo da tabela, não é pronome pessoal. Mas vocês vão colocar o você, porque nós utilizamos muito, em especial aqui na nossa região, o você para nos referirmos à segunda pessoa. Você pediu para que eu retorne a letra A ou letra C? Letra C. Então tá aí a letra C. E aí vocês têm também a anotação na tabela, colocar um asterisco e anotar o você ali perto da segunda pessoa.
Pronto. Pronto. Agora vocês vão me ajudar no exercício 2. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. Então, nós vamos olhar o que está em destaque e vamos substituir por um pronome equivalente. Meu irmão e meu pai foram ao mercado. Eles foram no mercado. Ótimo. Eles foram ao mercado. Pessoal, larga de confusão aí no chat. Eu e as meninas não temos aula de língua inglesa amanhã. Nós não temos aula de língua inglesa amanhã. Nós não temos aula de inglês amanhã. Dando um tempinho aí para que anotem a anterior, certo? Meu irmão comprou pães que eu pedi. Ele comprou comprou os pães que eu pedi. Ele comprou os pães que eu pedi. Leloca é uma cobrinha muito engraçada. Essa eu Ela fiquei é com uma, dúvida. ela é uma cobrinha muito engraçada. Ela é uma cobrinha. Momentinho aí para vocês revisarem as respostas do exercício 2. Quem lê para nós esse quadro amarelo aí? Eu posso ler. Então, por favor, leia. Dá para ouvir direitinho? Perfeitamente. Pronomes pessoais são os pronomes que substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas no discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Então, os pronomes pessoais fazem referência à pessoa que fala, com quem se fala e de quem se fala, certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, elas. Então, vocês fizeram essa tarefa. Alguma pergunta aí sobre a correção desse exercício? E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. E na página 48, vocês têm uma tabela com essa divisão dos pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, tanto os que indicam singular, os que indicam plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Agora vejam aí. Pode falar. Professor, você sabe se a página 32 está feita? 32? Sim, 32. Sim, ela está feita. Está feita? Ah, porque no meu não tá. Com quem que eu estou falando? Com Bárbara.
Bárbara, é porque você faltou algumas aulas nossas, lembra? Sim. Então, as aulas estão gravadas, disponíveis na playlist do YouTube. O link tá lá na Iônica, tá bom? Aí você pode abrir a aula e olhar a resolução da página 32. Certinho? Sim, obrigada. Nada. Bárbara, vamos aproveitar o seguinte? Antes do Fernando, leia esse trecho aí para nós após a tabela. Que página? Página 48. 48? Ah, tá. O trecho do... Calma. Os pronomes pessoais são retos, esse? Esse. Os pronomes pessoais são... Não. Os Pronomes pronomes pessoais pessoais retos retos. são aqueles que exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito em uma oração. Exemplo: eu vou para a praia no verão. Nessa oração, o pronome eu exerce a função de sujeito da forma verbal. Vou. Os Obrigado, Bárbara. pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento. Ela nos ouvirá quando lhe contarmos a verdade. Nessa oração, os pronomes nos exercem a função de completamento das formas verbais ouvirá e contarmos. Obrigado, Bárbara. Então, olhem só. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. É o que apareceu aqui no primeiro exemplo lido pela Bárbara. Veja só. Eu vou para a praia no verão. Agora, no segundo exemplo, ela nos ouvirá quando lhe contarmos a verdade. O nos e o lhe aqui são objetos, são complemento do verbo. Sabem aquela história que às vezes as pessoas brincam assim? Ó, eu já tenho na fila Fernando, Júlio César e Yasmin. Podem deixar. É o seguinte, quando as pessoas falam assim, mim não faz nada, é porque mim é pronome oblíquo e não pode ser sujeito. Por isso, mim não fazer nada. Eu faço e não mim. Então, observem isso. Pronomes pessoais do caso reto têm a função de sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo têm a função de complemento. Certinho? Então, agora vamos seguir lá o nosso estudo dessa página. Este quadro verde é do Fernando. Fernando, por favor. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando associados aos verbos com desinências terminadas em RSZ, assumem as formas de lo, lá, los, las. E os verbos perdem as consoantes finais. Por exemplo, encontrar mais os passa a ser grafado encontrá-los. Quando os pronomes oblíquos o, a, os, as estão associados ao verbo com descendência desinências determinadas em an, em, ão, on, assumem a forma de no, na, nos, nas. Por exemplo, ajudem mais os passa a ser grafado ajudem-nos. Obrigado, Fernando. Então, observem assim. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando se juntam alguns verbos, eles sofrerão uma pequena modificação. Eles podem receber um L ou um N. Então, fica ajudá-lo, encontraram-no. Então, esse L e esse N surgem para manter a sonoridade da nossa língua, para que a pronúncia fique de acordo com a sonoridade da língua portuguesa. Nós não vamos aprofundar nisso, tá bom? Agora, o meu leitor é o Júlio
o próximo parágrafo é do Júlio e o parágrafo seguinte é da Yasmin. Podem ler. Tá bom. O pronome tu, segundo pessoa do singular, é empregado em algumas regiões do Brasil e em contextos mais formais, como em textos literários, e o pronome vós, segundo pessoa do plural, quase não é utilizado em nosso país. Esses pronomes têm sido cada vez mais substituídos pelos termos você e vocês. Yasmin? Tá me ouvindo, professor? Sim. Outra substituição recorrente é o emprego em contextos informais da locução agente, a fim de representar pronome nós, primeira pessoa do plural. No entanto, é importante atentar à concordância adequada. Por exemplo, nós fomos ao cinema no sábado. A gente foi ao cinema no sábado. Obrigado. O professor, esse agente eu sempre fico confusa. Teve um dia que eu fui postar um negócio nos status, aí eu postei, não sei o que é agente. Aí minha mãe falou assim, Yasmin, você virou do FBI agora? A gente é com A separado do gente, você é o agente do FBI. É isso mesmo. Agente junto é agente secreto, certo? Aqui é o agente, ele é separado. E eu quero que vocês observem algumas coisas aqui comigo. Primeiro, que isso acontece na nossa região, nós praticamente não usamos o tu e o vós. Nós utilizamos você e vocês, certo? E nós temos que ficar atentos a isso. Então, aqui na nossa região, nós temos preferência pelo uso de você e vocês. No decorrer do tempo, o pronome nós foi sendo substituído pelo agente. Sobre isso, nós temos que ficar atentos a dois detalhes. Agente é mais informal, eu não vou utilizar em todas as situações. Outra coisa é, mesmo que o agente seja equivalente a nós, vejam que quando eu uso o agente, o foi, ele fica na terceira pessoa do singular. Nós não diremos assim, a gente fomos. Nós diremos, a gente foi. Nós fomos, a gente foi. Alguma pergunta? Eu gostaria que vocês marcassem este trecho, porque ele é importante. Professora, o professor, eu tô com uma dúvida, por causa que até onde vai ser o conteúdo da prova? Do capítulo 7. O de vocês é o capítulo 7 e 8, não é? Não, eu acho que é o 6 e o 7. O de vocês é o capítulo 6 e 7. Deixa eu só conferir aqui. Vocês me dão um segundo? Porque eu anotei isso, foi na tela do celular, tá? O de vocês é o capítulo 6 e 7. Não, é porque, tipo assim, eu quero saber a partir de onde do capítulo 7, porque o capítulo 7 é o que a gente está fazendo agora. Aí, em que página do capítulo 7 vai ser a prova? Por exemplo, Espera aí, só um momentinho. Tá. O capítulo que nós estamos fazendo agora é o 8. Nós já terminamos o capítulo 7. O capítulo 7, ele terminou lá na página 35. Nós já fizemos o capítulo 7 todo e fizemos exercícios exercícios extras sobre ele no seu caderno. Dá uma olhada aí. Esqueci. E o capítulo 7, essa parte aí do artigo, certo? Ele é muito importante. Vai cair na nossa verificação lá do dia 31, tá bom?
Ficou organizado isso aí para vocês? Vocês compreenderam o conteúdo agendado? Então tá bom. Aí nas minhas questões, o foco... E eu vou fazer? Oi? Eu não Mas- entendi, professor, você falou. O quê? O conteúdo? Pessoal, conteúdo da minha prova, capítulo 6 e capítulo 7. Nós fizemos os 2 capítulos inteiros, o 6 está no livro 2, o 7 está no livro 3. No caderno, eu passei exercícios extras, que vocês também podem utilizar para estudar. Além disso, o que eu ia falar agora é que a minha parte das questões trabalha mais com os aspectos de gramática. Aí, os outros aspectos ficam para que quem dá aula de leitura, quem dá aula de redação, possa trabalhar as outras partes do capítulo, certo? Ficou claro agora? Então, nós fizemos os capítulos 6 e 7 inteirinhos e exercícios extras no caderno. Vocês marcaram aí esse final da página 48 como importante, da maneira como eu fiz aqui, ó, tá? Marquei aí que é importante, então procurem fazer essa marcação também. Lá na página 49, eu desejo fazer o exercício 1 e eu preciso de mais 2 leitores aí. Os que estavam inscritos, encerrou. Professor, Eu quero ler de novo depois, se não tiver ninguém. A Yasmin, quem que tinha falado aí antes da Yasmin? Fernando. Fernando, então leia o texto A para nós, por favor. Peraí, o que, professor? O texto A do exercício 1, página 49. A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convida Vossa Senhoria para participar da noite de premiação concurso de desenho e frases. Preservar e viver. Preservar e viver. A solenidade acontecerá às 20 horas do primeiro dia de julho no centro de eventos da cidade. Obrigado. Yasmin, leia o B, por favor. Churrasco do meu aniversário aqui em casa no dia 15, meio-dia. Você vem, né? É mês que vem, Yasmin? Letra A. Não, ele fala dia 15 só. Mas e o seu? Ah, o meu é só em novembro. Só em novembro, então tá. Até dia 15 de Mas novembro aí a eu gente sou resolve. sortuda, porque eu tenho outubro de presente, novembro de presente e dezembro de presente. Aí eu acho que Entendeu? podia ser tudo transformado num presente só. Um par de Não, meias. professor. Professor, Nem Oi, meu e da Bruna. Marília mês que vem. Oi, Bruna. O meu e da Marília mês que vem. É? No mesmo dia. Professor, vai ter prova ainda. É. Aí No mesmo no dia. dia da aula a gente Mesmo canta dia, parabéns. E vocês mandam entregar um bolo para mim, tá bom? Bruninha, a gente tem que mandar, então. Olhem só. O professor, Não, é só para Sublinhe em cada um dos convites acima a palavra empregada para se referir aos convidados. Vossa palavra? Senhoria, Ah, na letra A é Vossa Senhoria e na B é você. então vamos lá, vamos marcar. Vossa Senhoria. o professor, exagero demais chamar a pessoa de Vossa Senhoria. Numa situação formal, não. Como este é um convite feito pela prefeitura, é oficial, né? Vossa Senhoria não é exagero. Agora, Ô, professor, eu vi um negócio que era assim, como as matérias acham que vão ser as nossas vidas. Aí tinha português assim, aí chegava um cara num campo com um suposto amigo dele e falou assim, e aí, mano, bora jogar um fute? Aí ele falou assim, e aí, mano, é o caramba.
olá, Vossa Senhoria, e vamos jogar um fute? Vamos jogar um futebol. Quero falar como que o português achava que ia ser nossa vida. Tá vendo? Posso ir para a letra B? Assinale V para as alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites. No convite A é empregado o registro formal, por se tratar de um convite a um evento social que requer formalidade, feito pela prefeitura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, Verdadeiro. então vamos lá. Verdadeiro. No convite B é empregado o registro formal por se tratar de um convite de churrasco entre pessoas que não se conhecem. Falso. Falso. Acho que a coisa mais normal que tem ali é o 15. Dia 15. Acho que é a frase mais normal que apareceu lá. Então vamos lá. No convite A é empregado o Ainda tá no registro informal por se tratar de uma festa em que a intimidade entre os convidados. Falso. É Falso. falso. No convite B, é empregado o registro informal, por se tratar de um convite feito para uma pessoa que tem intimidade com a outra. Verdadeiro. Fechamos. Verdadeiro. Posso ver Bruno, o quadro você lê para amarelo? nós o box amarelo aí? Posso ler? Então, por favor. Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. E a Posso Bruna? ler? O Eduardo quer ler? Então pode ler, Eduardo. Gostaria. Pode ler. Os termos Nossa Senhoria e você são exemplos de pronomes de tratamento. Eles fazem parte dos pronomes pessoais e podem ser empregados para fazer referência à segunda ou à terceira pessoa do discurso. Isto é, com quem se fala ou de quem se fala. Obrigado. Pessoal, Nada. então, esses são os pronomes de tratamento e nós vamos adequá-los à situação de comunicação. Se estamos numa situação formal, numa situação informal, de acordo aí com a nossa necessidade, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou agendar a tarefa. A tarefa é a página 50. Vocês já podem deixá-la agendada aí. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a notícia que vocês registraram lá no caderno. E eu vou começar pelo registro do Júlio César. Júlio César, que notícia você registrou no caderno? Qual era a manchete? Tá, peraí, só deixa eu pegar aqui rápido. Uhum. Aí. Ó, você vai fazer a sua manchete, né? Não era pra ficar em nenhum site. Você elaborou uma sua? Sim. Tudo bem, pode ser. Tá bom. Descoberta afirma que em julho de 2018 teve uma das maiores inflações do Brasil. Aí a linha fina. O site afirma que em 2018 teve uma inflação que deixou muitas pessoas na pobreza. O site, aí eu inventei um site, né? julitas.com.br, fez uma entrevista com o ex-organizador da economia no Brasil e ele afirma que em julho de 2018 teve uma tragédia para a população brasileira. Na entrevista, ele fala como foi sua vida como organizador da economia. Ele fala que tinha várias pessoas lhe pedindo ajuda para ele.
Então, curioso, ele todo mês fazia uma estimativa das pessoas que lhe pediam ajuda. E na maioria dos meses, 4.800 pessoas pediam ajuda para ele, de forma de protesto ou indo lá, né, onde ele ficava. E em julho de 2018, esse aumento das pessoas aumentou em mais ou menos 200%. Júlio, muito criativo ficou o seu texto, certo? E vejam que o texto do Júlio tem lá a manchete, tem a linha fina e depois a parte inicial que apresenta as informações do texto. Muito obrigado, Júlio. De nada. Quem é o nosso próximo leitor? Professor, eu até seria o leitor, aí acontece que a impressão, como eu peguei uma imagem e não uma notícia e tirei print e tal, onde está o texto não dá para ler muito bem, mas inauguração da aula 1. Em fala, da aula 1, eu minha trabalho. Em fala no HM, Omar pede voto a deputado. Aí eu, talvez como título, aí de linha fina tá especialistas dizem que isso se configura propaganda eleitoral. Prefeito nega. Aí eu coloquei isso como linha fina. Aí depois o lead eu coloquei o primeiro parágrafo, foi até onde eu achei que era o ponto, porque não dá para ver nada, está tudo embaçado aqui, ó, se eu ver. Está tudo embaçado, não dá para ler muito bem. Aí eu deixei até o ponto como lead e o resto como o corpo do texto. Certo. O Yasmin, em especial você já ter identificado a manchete e a linha fina, está ótimo, viu? Obrigado. Quem mais? Quem mais aí fez essa tarefa da notícia? Professor, é que eu fiz isso, eu coloquei a manchete e o que vem depois da manchete, eu esqueci de pôr o site. Tudo bem, pode falar a manchete e a linha fina, Bruna. Eu coloquei de nuvem de gafanhoto. Ah, da nuvem de gafanhotos? E o que estava escrito de manchete? Coloquei, nuvem de gafanhotos chega ao Rio Grande do Sul. Essa nuvem destrói várias plantações, destrói muitas plantações grandes e faz muitos prejuízos. Entendi. Ótimo. Ana Carla, dá uma olhada se não é aí na sua configuração. Fecha e abre o seu microfone de novo. E olha se o áudio do seu celular ou computador está ativado. Se você não colocou o volume mais para baixo. Mariana, você deseja fazer a leitura da sua atividade? As duas. Então tá bem. O Fernando está participando aqui pelo chat. Fernando, você quer fazer a leitura do que você enviou para mim? Bem, da melhor forma possível, para que as pessoas enxerguem o Eu posso ler o que você mandou no chat? Pode. O professor, eu só peguei uma manchete do G1 mesmo. Pensamento das pessoas em relação Tá. Então o Fernando mandou aqui no chat assim para mim. Situação é crítica em aldeias de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Quase 1.000 indígenas já tiveram Covid. Essa é a manchete. Desses, 33 morreram. Eles se queixam de falta de apoio e a Organização Médicos Sem Fronteiras não recebe autorização para ajudar. Fala, Bárbara. Eduardo. Pode mostrar seu brinquedo na câmera, Bárbara. Nossa, onde você arranjou isso, Bárbara? Perfeito, boneco. Meu amigo, eu não dormia perto Professor, desse não quarto durmo em casa. nunca. Aqui em casa eu só tenho uma bebê reborn. Parece Viu, uma bebê de professor? verdade.
Eu Eu não durmo vi. direito, nem com bebê reborn, que dirá com um bicho feio desse. Ô, Eduardo. Ô, Bárbara, você dorme à noite? Eduardo, leia aí a sua manchete, por favor. Sabe, deita na cama, fica um tempo com os olhos fechados? Isso aí não. Agora o Eduardo vai ler a manchete dele. Pode ler, Eduardo. Mensalidade escolar deve subir como novo tributo sobre consumo. Calma aí, Onde você arranjou essa notícia? BizNews.br. Entendi. É porque o governo está mudando o sistema de impostos, certo? E provavelmente algumas coisas terão os seus valores reduzidos e outras talvez os seus valores aumentados. Nós vamos ter que aguardar e ficar bem espertos e vigiar essas decisões, certo? Pessoal, tarefa agendada, conteúdo da avaliação lá, da verificação diagnóstica para o dia 31 agendado. Façam tarefa, estudem, se preparem para o dia 31, certinho? Tudo Ok. tranquilo? Tudo tranquilo. Então, um ótimo final de semana para vocês e até a Você nossa também, próxima Hugo. aula. Um abraço, tchau. Mas, Bom final de semana. Bom final de semana, tchau. guarda esse brinquedo aí, hein, Bárbara? Assustador. Vai estar todo mundo que ele viu hoje.